Olá, boa noite. Que alegria estar com você nesse final de semana. E como é bom todos nós nos reunirmos nesse momento e lugar de culto diante de Deus, com a nossa família, as pessoas que nós amamos, antes de começar a semana, colocando sempre tudo diante dele, sabedores que Deus é e tem tudo aquilo que nós precisamos. Esse culto está sendo transmitido pelo YouTube, também pelo Facebook. Queria lembrar a você de compartilhar, curtir, deixar seus comentários e envolver nessa mensagem do amor de Deus e nesse tempo de louvor, gratidão e exaltação a Deus, o maior número de irmãos e pessoas, quem sabe amigos, que ainda não conhecem a Jesus e caminham pela vida com a fome e a sede de conhecer Deus, de experimentar Deus. Eu queria convidar você, aí onde você está, para uma leitura bíblica e um tempo de oração. O Salmo 90, verso 1 e 2, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, de geração em geração. Essa expressão ela se repete por toda a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, muitas vezes. Fala da história, fala da continuidade de algo que se perpetua, que não muda. Deus, Ele é o nosso refúgio. Isso não muda. A palavra hebraica aqui é morada, o lugar onde nós vivemos. Nossa vida, ela acontece nele. E, aliás, não existe vida fora dele. Era essa a grande herança do povo de Israel. A herança de Israel não era a terra, não era o templo, não era a tradição, não era a liturgia. A herança de Israel era Deus. Deus também é a riqueza, é a herança da igreja. E Deus revelado em Jesus. Ele é sempre suficiente. Vamos orar. Precioso Jesus, Tu és a nossa morada, aquele em quem nós vivemos, nos movemos e existimos. Nossa riqueza, nossa recompensa, nossa herança, nós já a temos e por isso é possível passar por a vida satisfeitos. Recebe nessa noite louvor e adoração dos lábios de todos nós que em nossas casas, no carro, no trabalho, aonde estamos, nós engrandecemos o Teu santo nome. Porque antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade, Jesus, em eternidade, Tu és Deus. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu
tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, com doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Convido a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos continuar nossa abordagem na carta de 1 Coríntios. Temos trabalhado com ela desde o capítulo 1 e hoje chegamos aqui no capítulo 3, versículos 10 até o 15. Um tema muito importante, de certa forma delicado, porque entendido de maneira muito diversa na igreja cristã. E eu oro para que Deus nos fale ao coração, nos esclareça e nos ilumine, e que possamos sair daqui hoje motivados, convictos sobre o nosso papel, e que Deus marque a nossa vida, amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor.
e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Ora, Paulo está lidando com a igreja de Corinto e está tendo com ela alguns desafios. Desde o capítulo 1 a gente vê que há grupos em Corinto, embora seja uma igreja rica nos dons, é uma igreja carnal, Paulo diz, que permite que grupos e divisões se construam no seu meio. E aqui Paulo vai retomar um tema que a gente viu na semana passada, que é o tema do galardão, porque ele está preocupado em advertir aqueles irmãos que leem esta carta e os líderes dessa igreja sobre como edificar a igreja de forma adequada. Vejam o versículo 10, a última frase: cada um veja como edifica. Então, isso para nós mesmos hoje é um desafio muito grande. E a gente pode pensar até de forma individualizada sobre o nosso papel em casa, na vizinhança, diante de um filho, diante da própria igreja. Quer dizer, quando eu leio uma frase como essa, eu sou levado a pensar que não pode ser de qualquer jeito, no improviso. Se é preciso ver como edificamos, há que se ter algum tipo de cuidado, orientação, por causa das consequências dessa decisão. E ao enfatizar então a importância do Evangelho, no versículo 11, quando Paulo diz que não há outro fundamento, então o ponto de partida de Paulo é esse fundamento, Cristo crucificado. Paulo vai usar uma metáfora aqui, que é a metáfora de um prédio. E vai fazer o que com isso? Animar os construtores, que é a igreja, a usarem materiais indestrutíveis. Este é o sentido de madeira, feno e palha como destrutíveis, e ouro, prata e pedra preciosa como indestrutível. Porque vai vir o dia quando o trabalho de cada um vai ser testado, e a recompensa de cada um será determinada. E hoje então a gente vai tocar um tema muito espinhoso, de certa forma, ou delicado, porque é conjugar o Deus gracioso que salva pela fé, e tão somente pela fé, com o Deus que recompensa, com um Deus que lida com comportamento, com um jeito de edificar a igreja que terá consequências. Esse parágrafo, meus irmãos, tem sofrido muito nas mãos da igreja. Desde aqueles que descontextualizam ele, porque acham que aqui estamos falando apenas de uma fé individual, quer dizer, como eu edifico a minha fé pessoalmente, mesmo que considere Cristo, mas pensando no crente sozinho. Como também há quem pense que aqui há munição para uma batalha entre calvinistas e arminianos, no sentido da segurança da sua fé. Quando, por exemplo, o texto diz lá, será salvo mesmo que através do fogo. Uma espécie de garantia para a salvação
de todos, alguém pode argumentar. Mas há também quem na tradição católico-romana extraia desse texto fundamento para a doutrina do purgatório. Então vejam que esse texto é um texto, de certa forma, sobre o qual há certa polêmica. Mas atenção, Paulo não trata de nenhuma destas coisas aqui, nem mesmo indiretamente. Sempre quando você lê uma carta de Paulo ou de um outro apóstolo, e por que não dizer dos evangelhos, é importante você ler de forma contextualizada, para você não jogar sobre o texto o que o texto não diz ou não deixa presumir. Ou seja, a preocupação de Paulo aqui é saber se os líderes atuais da igreja de Corinto estão cientes da importância do seu trabalho e da responsabilidade deste trabalho, e se estão preparados para essa prova de fogo, literalmente fogo, naquele dia. Porque talvez os coríntios tivessem trocado o material indestrutível, que é o próprio Cristo e o seu evangelho que salva pela graça somente e pela fé, por um outro tipo de material. Talvez humano, talvez o material da moda, talvez aquele material que dá certo, como se diz por aí. E é nesse sentido que Paulo quer advertir os seus leitores. No versículo 10, Paulo escreve: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Como eu disse antes, a metáfora mudou agora de uma lavoura, nos versículos anteriores, para um prédio. Mas há coisas que se mantêm, elementos que se mantêm tanto lá como aqui. Por exemplo, a igreja de Corinto e não o crente individual é o edifício aqui. Então é muito perigoso pegar esse texto e imaginar que ele está falando da fé pessoal, individual de cada um de nós. Não. Leia esse texto no seu contexto. E de preferência o contexto é dado antes do trecho principal. Então a gente vem trabalhando essa divisão da igreja, a idolatria dos líderes, a desarmonia como crentes carnais que os coríntios eram, deixando de lado o espírito. Segunda coisa, Deus aqui é o proprietário também, como era o dono da lavoura. No versículo 9, lá no finalzinho diz, na outra metáfora, que a gente é cooperador, lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, lavoura e edifício são duas metáforas, mas querem dizer a mesma coisa. Deus é o dono de ambos os negócios. E por fim, Paulo aqui é apresentado, meus irmãos. Lá ele era como o semeador que fundou a igreja de Corinto, aqui ele é o fundador humano, ele lançou o fundamento. Paulo é muito rico no uso das metáforas. Primeiro ele fala de uma lavoura, o primeiro a semear é Paulo. Agora, Paulo tem diante de si um outro desafio, que é lançar o fundamento daquele prédio que seria a igreja. E como é que Paulo fez isso? Ele mesmo diz, segundo a graça que Deus lhe deu. E não é graça no sentido daquela graça salvífica pela fé somente. Sim, Paulo foi salvo por essa graça, mas graça aqui é carisma, um dom, uma capacitação que Deus deu a Paulo para abrir igrejas, fundar igrejas, daí sua titulação apostólica. Hoje eu sei que algumas pessoas usam a titulação apostólica e até, quem sabe, alguns fazem isso mais por desconhecimento, mas esse tipo de apóstolo aqui é muito definido, muito claro, muito específico, e Deus chamou essas pessoas para dar o alicerce com base em Cristo para o início da igreja cristã. Ou seja, é isso que torna o apóstolo Paulo capaz de dizer o que diz a igreja, e esse assunto vai voltar de novo e de novo quando Paulo tem que defender diante dos coríntios mesmo as suas credenciais, para as exortações que faz, para as correções que tem que fazer. E ele fez isso também quando escreveu aos Gálatas, e disse que o evangelho não era dele, que o chamado não era dele,
Tudo era de Deus e era a sua missão, tão somente resultado do chamado de Deus. Como um sábio construtor. Construtor aqui, neste contexto, pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro-chefe, ou ainda pode ser um mestre de obras que conjuga o aspecto técnico com o operacional. Ao lançar o alicerce, Jesus Cristo crucificado, Paulo foi o mestre de obras desse edifício que é a igreja. E é aqui que ele mostra sabedoria, por não colocar outro alicerce, não confiar em si mesmo ou alguma sabedoria filosófica, mas tão somente em Cristo e este crucificado, em contraste com os sábios coríntios, que se achavam muito espirituais e que recorriam a uma sabedoria filosófica, imaginando que mais iluminados chegariam mais perto de Deus, também como os gnósticos pensavam. E assim ainda há hoje religiões de mistérios que imaginam que pelo exercício intelectual ou meditativo o ser humano transcende o que é humano e chega no divino. Mas Paulo mostrou no capítulo 1 desta carta que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação e que o ser humano por si mesmo não chegaria nesse caminho salvífico. Vocês vão lembrar isso muito bem. Quando lá Paulo diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo e que o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O caminho de Deus é diferente, é descer, é se revelar. Não é reagir a nós, é tomar iniciativa mesmo. Esse é o movimento de Deus. Até porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por fim, então, Paulo apresenta um outro componente dessa analogia. Outro edifica sobre ele. Quer dizer, a igreja precisava de continuação agora. O Cristo estava lançado como fundamento, mas agora, quem eram os líderes em Corinto? Quem eram os obreiros? Quem ensinava e ia cuidar de gente, de pessoas, de famílias, de presente e de futuro? Paulo não está pensando agora em Apolo, como muitos já imaginavam. Paulo sabe que Apolo já não está mais em Corinto. Paulo também não está pensando em Pedro. Paulo está pensando nos próprios coríntios e naqueles que estão à frente daquela igreja. E o alerta segue atual. Cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Quando a gente vê problemas na igreja cristã, é importante que nós, inclusive líderes, pastores, os que ensinam, os que servem de alguma forma, pensemos a respeito de nós mesmos. Temos feito um bom trabalho com piedade, com zelo, com dedicação, com temor, com cuidado. É preciso ver como fazemos e não só fazer. É preciso ver como fazer, porque é o que Paulo aqui nos orienta. Eu estou dizendo isso por quê, queridos? Porque na semana que vem você vai ver que esse santuário edificado, ele é feito de pessoas. Você não pode brincar com pessoas. Pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus para um propósito. Aconselhar famílias é um enorme de um desafio. Dependendo do que você disser ou não disser, quando silencia e tem que falar, tais pessoas podem tomar um rumo não promissor nas suas vidas. Vejam o versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Os coríntios deviam ter cuidado com a maneira como construíam aquela igreja, mas aqueles também são lembrados de que não pode haver outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E aqui quero tocar num assunto muito relevante. Ao contrário do que alguns de nós possamos imaginar, esse alicerce aqui não é doutrina. Claro que o próprio Cristo implica numa doutrina a respeito de si próprio, mas o alicerce aqui é preservar aquilo que de mais precioso, de mais simples, de mais evidente é o Evangelho, sem outros desdobramentos, como os que a gente tem hoje, com as inúmeras teologias sistemáticas que se proliferam por aí afora. Não, Paulo é muito mais modesto aqui. Ele quer que o Evangelho seja preservado, que é a manifestação de amor, de salvação de todos os pecadores.
sem merecimento algum, pela graça somente pela fé. É isso. Porque de repente eu posso imaginar que Paulo aqui tem na sua cabeça todas as ideias de trindade, o credo apostólico e outras ideias que são bem posteriores, desenvolvimentos que foram posteriores à medida que a igreja ia tendo problemas. Não, aqui o alicerce é o Cristo crucificado, do qual eles tinham escutado e que os havia salvado quando ouviram a pregação a respeito dele. Neste sentido, é preciso pensar hoje na unidade da igreja. É preciso pensar hoje que eventualmente nós temos nomes como a Igreja do Caminho e outras, mas isso não nos identifica fundamentalmente, está longe disso. O que nos identifica é o Cristo, cabeça da igreja, e esse alicerce. E a salvação pela fé nele, e não naquilo que fazemos, mas com base naquilo que ele fez em nós. É disso que Paulo não arreda o pé e não quer que os coríntios arredem, porque os gálatas estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam dizendo, legal que Cristo morreu na cruz, mas vamos dar uma força para esse evangelho, vamos também praticar a circuncisão e vamos guardar a lei de Moisés. Quando eles fazem isso, eles põem dúvida na suficiência de Cristo como única obra salvadora. E Paulo chega a dizer aos gálatas, se vocês fizerem isso, vocês se desligam de Cristo, vocês decaem da graça, ou é Cristo ou é nada. Pois hoje, quais são as outras coisas que a gente tem adicionado? Quais são os outros elementos? Quais são as outras ideias? Quais são as outras manifestações que a gente quer adicionar ao Evangelho e que perverte o Evangelho e que compromete o Evangelho? Ora, uma vez que isso parece evocar com tanta clareza tudo o que vimos antes no capítulo 1, podemos pressupor que Paulo aqui quer que eles ouçam o próprio Cristo e o Cristo crucificado. 1 Coríntios 1, 23, ele mesmo escreve, nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Houve um impacto quando o Cristo, o Messias, morreu numa cruz. É como hoje o povo cristão, que manifestamente é cristão por fé e por obras, causa impacto nos dias de hoje também, quando acredita na sexualidade com a qual a gente nasce, em casamento monogâmico, quando acredita em casamento indissolúvel, e em tantas outras verdades e virtudes cristãs. A gente parece lunático e maluco nesse mundo de hoje. E o que vai ser do amanhã? Eu, nesses dias, lendo um pouquinho sobre a história da Inglaterra, fiz menção hoje no primeiro culto. Você sabia que na década de 50, um casamento na família real foi proibido pela rainha? Isso faz 60 anos. Porque a pessoa com quem alguém da família real ia se casar tinha sido divorciado. E a igreja anglicana, que entendia o casamento como único, não permitia então que essa atitude fosse tomada. E a rainha ficou firme, e o parlamento apoiava a rainha nessa sua decisão. Embora os membros do parlamento não fossem de casamento indissolúvel. Mas o que eu quero dizer é que em 50, 60 anos, tudo mudou muito. Todo mundo sabe que agora, nesse período, os divórcios estão aumentando estratosfericamente. Nunca se ficou tanto tempo em casa, marido e mulher. A gente brinca um pouco, mas é delicado este tema. Para onde estamos indo? Agora essa escola no Rio de Janeiro com os pronomes neutros. Uma escola privada, não é pública, de elite no Rio de Janeiro. Que dá um passo nesse sentido. Aonde nós vamos parar daqui a 10 anos, meus irmãos? Eu citei um fato de 60, 70 anos. Paulo escreve na primeira carta, capítulo 2, versículo 3. Aliás, versículo 2. Porque eu decidi nada saber entre vocês a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Vivemos um tempo desafiador. No versículo 12, o que nós lemos aqui? E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará.
a ideia de Paulo com esses 6 materiais de construção? Primeiro eu vou dizer o que não é. A analogia, eu sei que se presta à alegoria. Cada um quer encontrar um sentido, o outro aqui em ouro, pedra preciosa, prata, madeira, feno e palha. E cada malabarismo exegético a igreja já fez na sua história a partir de um só texto como esse. Mas a mensagem de Paulo não está neste ponto enfatizando esses elementos. Ele não quis dizer alguma coisa com os termos ouro ou palha em si. 2. O objetivo de Paulo com a metáfora não é tratar o edifício como estrutura em si, mas daqueles que estão fazendo a construção. É a eles que Paulo se dirige. Assim, qualquer aplicação do significado desses elementos ou materiais precisa estar em harmonia com a intenção de Paulo. 3. Embora seja essa, de fato, uma sequência de valor decrescente, você começa com ouro, conforme esse texto, e termina com palha. Isso é verdadeiro? Paulo, quando usa analogia, não está dando destaque a um decrescer de valor. Ele não dá ênfase ao valor dos 3 primeiros materiais, em contraste com os 3 últimos. O exame que Paulo vai fazer, nos versículos 13 até o 15, vai selecionar um tema, qual seja, tem materiais que suportam o fogo, enquanto outros são consumidos por ele. Este é o ponto que Paulo está aqui destacando. Portanto, a preocupação de Paulo não é com itens individuais, mas com a qualidade indestrutível de algum desses elementos em comparação com os demais. 4. Para Paulo, ouro, prata e pedra preciosa representam o que é compatível com o alicerce, o próprio Cristo e ele crucificado. O que perece é a sabedoria, a sofia dos coríntios, aquela que eles idolatravam, em todas as suas formas humanas. Essa sabedoria é própria desta era. Uma era que está desaparecendo com tudo o que lhe é próprio. E às vezes, quando eu olho esse texto, meu coração se enche de esperança. E ao contrário de alguns que são bem otimistas com a política, o Evangelho nos faz ser bem realistas. Os tempos são difíceis, mas mantenha-se tendo fome e sede de justiça, porque ela vai ser farta um dia por Jesus Cristo. Porque quando a gente imagina que as coisas estão melhorando, as coisas desabam. E quando a gente imagina que as coisas vão ficar pior, de repente as coisas melhoram. Mas tudo isso é terreno, é precário, é circunstancial. Para a gente nunca colocar nisso a nossa confiança. Para a gente olhar para o Filho de Deus. 5. É provável que seja relevante aqui o fato de que ouro, prata e pedras preciosas, sim, são palavras usadas para se referir ao templo de Salomão e como ele era constituído. Portanto, Paulo não tem em mente aqui uma espécie de edifício fantástico, mas uma descrição do Antigo Testamento do templo de Salomão. Então ele prenuncia uma imagem que é a própria igreja de Corinto, que é, na verdade, uma igreja, conforme se vai explicitar logo ali na frente, no versículo 16 e 17, o santuário de Deus no meio de santuários pagãos, que servem a divindades numa Corinto pagã. Porém, o que Paulo está aqui a dizer é que o que estão fazendo no momento é profanar o único templo do Deus vivo na Corinto pagã. É preciso que os crentes coríntios reconsiderem em que evangelho estão fundamentados e fiquem firmes no evangelho. No versículo 13 diz que a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Paulo não esconde que o juízo está chegando. Esse é um tema que precisa de novo ser trabalhado no meio da igreja cristã. E ele vai testar a construção de cada um, ou seja, como a pessoa construiu, e não só o quê.
Ou aquilo que é visível, mas que fundamento teve essa construção e que tempo levou essa construção e com consistência essa construção tem. Os materiais são destrutíveis ou indestrutíveis. O teste que Paulo aponta aqui, que revelará a qualidade dos materiais, vai determinar a recompensa. Não há como dizer outra coisa desse texto aqui. Ou seja, o fato de que o dia do juízo, meus irmãos, é mais do que certo. E de que, da perspectiva de Paulo, esse dia está próximo, serve de base para advertências aos coríntios, aos seus líderes. Que veremos também no capítulo 4, versículos 13 e 5. Para que os coríntios não julguem Paulo precipitadamente. Paulo sabe o que está dizendo. À luz do fascínio deles, crentes coríntios, com a espiritualidade que aquela comunidade tinha, mesclada em filosofias e mistérios, talvez aqui Paulo esteja dizendo que é preciso olhar para a realidade futura da igreja, no futuro reino de Deus, e não só olhar para este tempo. Seguidamente eu me pego conversando com a Carolina sobre o tempo presente, as contradições do tempo presente. Quando o justo pratica a justiça e nem sempre vê a colheita da justiça praticada, e quando o injusto pratica a injustiça e também nem sempre vê a colheita da injustiça praticada. Mas haverá um dia, e esse texto aqui não é consolo para que nos alegremos no destino triste dos maus, mas para que tenhamos convicção de que vale a pena fazer o bem. De que vale a pena ser correto, temer a Deus. Não importa como o seu país se pronuncia, se entende, como ele age, se é pragmático ou não, vale a pena fazer o que é correto, e o que é correto a partir do que Deus diz que é correto, segundo a sua palavra. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Mas às vezes a gente esmorece quando vê essa inversão no princípio da semeadura e da colheita, e pode achar que Deus não está se importando ou não está vendo. Deu uma olhada no Salmo 73. O fato de que o dia do juízo é mais do que certo, e de que da perspectiva de Paulo esse dia está próximo, então motiva a advertência. Paulo declara então o tipo de edifício que alguém constrói. Ou seja, o tipo de material que entra na execução do trabalho vai ser visto tal como ele é. Sabe quando você contrata uma obra e depois descobre que o material que usaram nela era de última categoria, quando não reaproveitado? Nunca vou esquecer uma certa ocasião em que a gente mandou consertar a nossa máquina de lavar com um irmão na fé. E essa máquina logo a seguir estragou de novo. E aí alguém que não era cristão, quando consertou a máquina, disse: puxa, mas tinha uma peça muito usada nessa sua máquina aí. E ela nunca foi trocada, faz poucos meses inclusive. Mas então colocaram uma pior. Mas como pode? Segundo o que Paulo está dizendo aqui, não se dará as coisas desse jeito. Quer dizer, nós vamos ver o material tal como ele é. O que foi empregado será explicitado. O jeito que a gente construiu vai ser iluminado. Assim como o dia traz tudo à luz, da mesma forma aquele grande dia aguarda a todos, e a obra de cada um será revelada e vista da perspectiva divina, que às vezes é alta demais para a gente. Há que se reconhecer isso. E a todo momento, porque se a gente entendesse as coisas como Deus, nós não estávamos aqui, estávamos sentados no trono lá. Os caminhos deles são mais elevados do que os nossos. Tem coisas que a gente literalmente crê e confia. Tem outras que a gente experimenta. Não é que Deus não seja coerente, como esses dias alguém disse de um púlpito: Deus é ilógico. Complicado dizer isso. Deus ser ilógico é como se Deus nos tivesse criado então para não entendê-lo. Não, não é assim. O pecado humano obscurece sim muitas coisas de Deus quando tentamos entendê-las. Além disso, nossa humanidade ou criaturidade nos põe alguns limites para conhecer o Todo-Poderoso, aquele que é, não aquele que existe, o que é, o grande eu sou. Neste sentido, meus irmãos,
O dia, com D maiúsculo, também citado no capítulo 1, versículo 8, para mostrar que é um tema recorrente em Paulo, e em outras cartas suas também, se refere ao dia do Senhor, já termo cunhado no Antigo Testamento, um termo inclusive apropriado pela apocalíptica judaica, que é um tipo de narrativa própria e específica, que lidava com o tempo do fim. Depois os cristãos também incorporaram essa narrativa, esse gênero literário, para expressar as suas convicções de que ainda estava por vir um tempo de justiça divina final, e glória a Deus por isso. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Brasil está precisando, Jesus. Nosso estado está precisando. Vem, Jesus, nos ajuda diante dos dias em que vivemos. Para os cristãos, esse dia, meus irmãos, se tornou mais certo porque o juízo divino e a vida do futuro prometida em Cristo já começaram com a morte e com a ressurreição de Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Não entra em juízo. Então o reino de Deus já veio. Há uma outra dimensão dele que está por vir. E nós vivemos nessa tensão entre a escatologia realizada e aquela que está por se realizar. Mas a revelação do trabalho de alguém não é a preocupação principal de Paulo aqui, descortinar o que as pessoas fizeram e como fizeram, como se fosse um curioso fofoqueiro. O fogo, Paulo quer mostrar, apenas revela. Mas ele também testa, e no teste se dá a revelação. E é assim conosco também. Nós precisamos às vezes passar por algumas experiências para aprender de verdade, não só intelectualmente. Tanto que Jesus diz que os principais mandamentos é amar a Deus e amar o próximo. De todo o coração, alma, força e entendimento, o ser humano como um ser inteiro, amando intelectivamente, espiritualmente, voluntariamente, emocionalmente, o ser humano devoto a Deus. Uma outra maneira de talvez descrever esse texto é: o dia do juízo vai expor a obra de cada um. Se ela está baseada no Evangelho de Jesus somente, ou se ela está baseada na pessoa, na sua sabedoria, porque quando vier aquele dia se manifestará com o fogo, e o fogo testará a qualidade da obra de cada um. Não há como negar essa realidade aqui, com tudo que eu entenda da graça e do favor imerecido de Deus. Há uma responsabilidade quanto ao nosso viver cristão. E se é nesse sentido que alguns argumentam contra a graça barata, embora eu tenha dificuldade com essa conjugação de termos, sim, Paulo está aqui preocupado com a nossa ética, com a nossa conduta. Fogo era um tema que veio naturalmente a ser associado na igreja com o julgamento, no aspecto de purificar. Mas na literatura do judaísmo também havia essa perspectiva. A imagem pode se referir a testes, a purificações. A linguagem aqui, bem como a aplicação que a gente vê nos versículos 14 e 15, deixa claro que Paulo quer advertir aqueles crentes para terem cuidado sobre como investem suas vidas, como investem suas vidas na vida dos outros, como lidam com a sua fé, com a sua família. Mas esse fogo não purificará o trabalhador, em vez disso, vai julgar a obra para ver se foi feita com material de qualidade. E chegando no versículo 14 e 15, Paulo apresenta os resultados deste teste de fogo. Os dois tipos de material aqui utilizados são referência. Por um lado, as pessoas que permanecem com o evangelho conforme Paulo o pregou, que constroem a igreja de Corinto com ouro, prata e pedra preciosa, verão o seu trabalho sobreviver. E atenção, é nisso que a igreja tem que acreditar. Não é no jeitinho. Não é em forçar resultados artificialmente. Não é tentar fazer o trabalho que Deus faz, que é dar crescimento. A igreja tem que fazer só como Deus quer. A gente, eu sei, é tentado a dar uma ajuda para Deus, a arrumar os números, a maquiar o cenário.
a dar uma força para Deus agir mais rápido, mas não é isso que nos cabe. A sobrevivência depende de estarmos com Cristo, de darmos a mão a Ele, de confiarmos nele e de não nos colocarmos no lugar dele. Esses receberão recompensa. Por outro lado, os que insistem em buscar a sabedoria entre os coríntios, aquela filosófica que tem mais ideias boas sobre a igreja do que o próprio Cristo, aquela bem inventiva, criativa, estes estão construindo com madeira, feno e palha e verão a sua obra ser consumida. Paulo está dizendo isto e eles sofrerão dano. Embora Paulo ressalte que esse dano não se refere à salvação deles, que é pela graça de Cristo. Deus é bom. O tema recompensa, meus irmãos, volta de novo, porque já tinha sido tocado no versículo 8. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu próprio trabalho. É um mistério o tema da recompensa, porque a recompensa também é um ato dadivoso, gracioso de Deus, mas há alguma responsabilidade nossa que é evidente, a não ser que você tire esse texto da carta de Paulo aos Coríntios. Para alguns é difícil conciliar essa ideia com o evangelho de Paulo, da graça, do favor imerecido que é dado aos piores indignos. Como a graça pode merecer pagamento? Alguém pode perguntar. Ora, Paulo aqui reflete uma herança judaica e se opõe muito à ideia helenista dos gregos tão divulgada. A diferença entre Paulo e sua herança é que para ele a recompensa é de acordo com a graça e não de acordo com as obras. Romanos capítulo 4 é claríssimo e cristalino nos versículos 1 a 5. O conceito de recompensa final era intrínseco ao próprio conceito de escatologia. Quem não pensava em recompensa, já que pensava num futuro esperançoso? Mas também havia juízo ali na frente. Sabia-se que havia juízo, mas a recompensa não é merecida, ainda que seja de acordo com as obras, como consequência da fé. Mesmo assim, a própria recompensa também é uma dádiva de Deus. Assim como agia contra toda forma de legalismo, e a todo momento Paulo combate o legalismo ou o moralismo, Paulo também, atenção, se opõe a qualquer tipo de espiritualidade que prescinde da ética, que põe sombra sobre a ética, ou mesmo sem ética. Para ele a salvação era aqui e agora também, não só futura, ainda não. Aqui e agora, uma mudança de comportamento, de mente, não no sentido de uma obrigação para tanto, mas de uma libertação da escravidão dos vícios que nos mantinham cativos. Quem comete pecado é escravo do pecado. Não se trata de uma ideia aleatória de Deus, tipo mude e ponto final. É de uma outra natureza, seja livre daquilo que te escraviza, porque no Filho somos verdadeiramente livres. Às vezes as pessoas entendem mal o conceito de santificação ou de ética cristã como se fosse um tom obrigacional que esse discurso carregasse. Não. Não há libertação quando aquilo que a gente ama nos escraviza. Nós somos escravos daquilo que nós amamos. Isso é muito sutil. Muito sutil. E Deus sabe a situação de cada um nesse particular. Deve-se, segundo a justiça, perseverar naquilo que começou como dádiva, com uma nova conduta nesse tempo presente. E ela se consumará por ocasião da glória final, que também é uma dádiva. Para Paulo, a justiça é tanto dádiva quanto responsabilidade. Sem responsabilidade, pode-se questionar a realidade da dádiva. Como Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 6, como vocês podem voltar para aquilo que declararam morto. Por outro lado, tudo é dádiva. Assim, tão certo quanto há um juízo final, também há recompensa e há dano, como esse texto diz. O que não se sabe
seja nessa passagem ou em qualquer outra, e afirmo com convicção, é a natureza exata dessa recompensa, quando a gente pensa que o Evangelho é pela graça e pela fé. A natureza da perda ou desse dano pode ser pensada pelo seu contexto mais próximo. Em primeiro lugar, o trabalho em si é consumido pelo fogo. A expressão deve se referir à própria igreja, a qual, conforme Paulo vai advertir lá no versículo 17, muito duramente, está sendo destruída pela sabedoria daquele tempo e divisões entre os coríntios. Que palavra dura a do versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Veja bem, cada um veja como edifica. Neste sentido, a natureza exata dessa perda não nos é clareada. A destruição que logo será mencionada no versículo 17 parece deixar implícito que a igreja fracassou por não continuar sendo uma alternativa em Corinto. Se mesclou a outras confissões, fez uma síntese espiritual, como é muito comum quando o tempo vai mudando e as fases da vida e períodos vão se alternando, a igreja vai vivendo nesses tempos. Será que ela tem mantido o seu fundamento? Havia um contexto pagão em Corinto, multicultural, porque era um porto lá vinha muita gente de outros lugares e lá se encontrava. Nesse caso também haverá uma enorme perda no dia do juízo, no qual se revelará que muitos que se consideram povo de Deus, na verdade não são. Quanto aos trabalhadores envolvidos, eles também sofrem perda de recompensa. Que desafio! Para deixar mais claro e concluo, aquilo que é destruído aqui não é o trabalhador, mas é o trabalho e a obra que são feitos em nome de madeira, feno e palha. Paulo diz: o construtor será salvo, ainda que apenas como alguém que escapa em meio às chamas. Foi o que Crisóstomo disse na homilia número 9, quando pregou sobre esse texto, embora a sua leitura desse texto fosse diferente. Essa frase é com frequência interpretada como indicação de um aspecto purificador do juízo, doutrina do purgatório, e tem servido, entendem os católicos romanos, como fundamento no Novo Testamento para o conceito, ou para a doutrina, desde Orígenes. Mas isso é perder completamente de vista o que Paulo aqui quer dizer. Trata-se aqui do uso de uma metáfora que provavelmente expressa algo parecido com a expressão de Amós: toco de lenha tirado do fogo. Ou seja, a ideia é, no último minuto, salvo pelo gongo. O que está subentendido aqui é que quem quer que insista em sua atual conduta de sabedoria humana corre grande perigo, e que essas pessoas serão tiradas do seu monte de entulho só em cima da hora. Parafraseou aqui um autor. Portanto, Paulo está mais empenhado em advertir seus amigos coríntios do que em fazer uma declaração soteriológica ou sobre salvação. Ele não quer entrar aqui na doutrina da salvação, como a gente às vezes imagina, e grandes debates se travam, quando Paulo nem imaginava que chegaríamos tão longe. É óbvio que, assim como em outros lugares, capítulo 6, versículo 11, ele os vê dentro do contexto da fé. Afinal, a salvação é pela graça e não pelas obras, mas também, como em outras passagens, ele espera que as advertências sejam levadas a sério. Aqui, a palavra de Paulo é de advertência, mas que também é uma palavra de esperança. Há um motivo na advertência: esperança. Ele quer que os coríntios desistam daquela sabedoria mundana. E quando eu falo em sabedoria mundana, não é o uso da inteligência que tem como Cristo fundamento. Não é que na igreja a gente não pode ter pessoas inteligentes que estudam, que se formam, que vão adiante na área da educação. É quando as coisas se invertem e isso passa a ser o nosso Cristo. Este é o ponto importante. Num extremismo mais pentecostal, esse texto às vezes é lido desse jeito: é melhor saber menos chance temos
de provar ou tentar a Deus. Infelizmente, é a leitura que em muitos espaços ainda hoje é feita, que toda a sabedoria humana é negativa. Aí a gente vai interpretar um texto como esse, sem essa sabedoria humana, e põe na boca de Deus o que Deus nunca disse, e conduz pessoas desse jeito. Cada um veja como edifica. O comportamento dos coríntios é tão seriamente complicado aqui, que é preciso adverti-los. E os versículos 16 e 17 são muito duros. E há uma veemência aqui na advertência. Quem insistir nessa postura, Paulo está dizendo, corre perigo eterno. Finalizo. Meus irmãos, esse texto aqui não é um desabafo ao crente individual, para que construa bem a sua fé sobre Cristo. Também não é lugar para debate teológico. É uma passagem, talvez, das mais importantes do Novo Testamento, que adverte, mas atenção, e que incentiva os responsáveis por construir a Igreja de Cristo. Em alguma dimensão, cada um de nós aqui tem um papel nesse caso. É claro que, em última análise, inclui todos os crentes, mas pelo fato de vir logo depois do parágrafo anterior, que trata dos líderes, é relevante para aqueles que têm responsabilidade de ensino, de educação ou de liderança da igreja. Infelizmente, é possível que as pessoas tentem edificar a igreja com o uso de todo tipo imaginável de sistema humano fundamentado em sabedoria, filosofia, psicologia de autoajuda, técnicas de gerenciamento, desenvoltura comercial, estética. Mas, por ocasião do juízo final, será revelado que todas essas construções são de fato, meus irmãos, temamos a Deus aqui, algo apenas humano, sem nada do caráter de Cristo ou do seu evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós. É claro que muitas vezes o teste pode acontecer até antes do juízo final, quando igrejas, por algum motivo ou outro, não conseguem prosseguir. O pior é quando elas prosseguem e nem sempre da melhor maneira. E é nessa hora de tensão que se vê que aquilo foi construído com formas modernas de sofia ou sabedoria. E é triste quando tudo desaba. O próprio Jesus disse: quem ouve a minha palavra e a pratica é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e diante das tempestades ela ficou firme. Mas a boa nova da passagem é que não é preciso construir mal, que é um motivo na exortação aqui, e é um direcionamento a todos nós. Aquilo que tem o caráter do alicerce, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, não apenas sobreviverá a qualquer teste no tempo presente, mas também entrará no juízo final como igreja gloriosa. E aqueles responsáveis por tal construção receberão a devida recompensa, ainda que com muitos arranhões de popularidade nesse tempo, ainda que com muitos desafios e até mentiras e calúnias. E no fundo, tudo isso é expressão da graça de Deus, porque se não fosse, nem advertidos nós éramos. Quem adverte, quem fala de juízo, também é um Deus gracioso, que quer que nos arrependamos, voltemos atrás, reconsideremos o que temos feito ou sido, para que Deus tenha misericórdia de nós. Baixa a tua cabeça. Senhor, nessa noite, diante da Tua palavra, santa palavra, quem somos nós? A Tua palavra é lâmpada para os nossos caminhos, é luz para os nossos passos, e na Tua luz nós vemos a luz. Quando olhamos para nós mesmos, Senhor, quanta desesperança, quantas fraquezas, imperfeições, quantos limites, quanto medo, quanta dúvida, quanta incerteza.
Mas quando olhamos para Ti, Jesus, nós temos esperança, nós temos perdão, nós temos reconciliação e paz com Deus. Nós somos justificados pela fé. Eu te peço, Deus, abençoa os meus irmãos aqui hoje à noite, cada um deles. Tu conheces a cada um, cada mulher, cada jovem, criança. Tu sabes por que essa pessoa está aqui hoje, ouvindo essa Tua palavra. Nesse momento, eu te invoco, Jesus, autor dessa palavra, Filho de Deus. Toma o Teu lugar no meio do Teu povo. Abençoa a nossa cidade de Porto Alegre. Abençoa esse nosso país. Abençoa o nosso estado. Jesus, edifica a Tua igreja. A despeito de nós, edifica a Tua igreja. Nos dá a coragem de confiar nos Teus materiais, na Tua palavra. Não nos deixa tentar Te ajudar, Senhor. Nos ajuda a crermos em Ti, a confiarmos em Ti. Abençoa os meus irmãos aqui neste lugar. Nessa semana, em meio aos seus desafios, Tua palavra é a mesma, cada um veja como edifica. Na sua casa, no seu estudo, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua família. Vem reinar em mim, Jesus. Vem reinar na minha casa e na casa dos meus irmãos. Toma o Teu lugar. Sem Ti nada podemos fazer. Para isso Tu vieste, para destruir as obras do diabo e criar uma igreja cujas portas do inferno contra ela não podem prevalecer. Mas é por Tua causa e não dessa igreja, por causa do Teu nome, que Tu glorificas a Ti mesmo. Para a glória do Teu nome, Tu deste a vida por essa igreja. Tu constróis essa igreja. Tu és o cabeça dessa igreja. Por isso, hoje à noite, toma o Teu lugar aqui. Toma o Teu lugar aqui. Jesus, Filho de Davi, tem uma